Então tem que dar o melhor para Deus diante do altar do Senhor. Nós somos o templo, a casa e a morada de Deus. Como está escrito, o céu é o meu trono, a terra é os escabelos dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Está na palavra de Deus. Deus usou até o próprio Estevão para falar isso com os fariseus safados que tinham matado Jesus Cristo lá, os pilantras. Que para a sociedade eram grandes homens de Deus, mas eles faziam tudo no oculto, no secreto, na panelinha, no cochichinho. Cochichando. Só cochichando aqui, ó, falando no ouvido de um, falando no outro, tramando para matar Jesus Cristo. E tramaram, mas ninguém vai destruir o servo do Deus vivo, não. No terceiro dia ele ressuscitou, com honra, com poder e grande glória, e é aclamado e respeitado, e é rei dos reis e senhor dos senhores. E Caifás e Anás e toda essa tropa de endemoniado vai ter que se prostrar diante dele quando ele chegar naquele grande dia. É, que ele veio como cordeirinho, mas agora ele vai voltar como leão. É, leão, seu olho é como chama de fogo. Da boca dele sai uma espada afiada. O cabelo dele foi coroado com tantas coroas que brilha tanto a cabeça dele que parece que o cabelo dele é branco, mas não é branco não. É que é muitas coroas que ele foi coroado. É, a sua veste branca de linho fino, tem um cinturão de ouro na sua coxa, no manto da sua coxa tá escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, e os pés dele brilham que nem o aço fundido na fornalha. Sabe a labareda de fogo do aço fundido? O pé dele é daquele jeito. É fogo puro ele. Ele é todo poderoso. E com um sopro ele vai vencer os inimigos assim. Só com um soprinho assim, ó. Sente o sopro aí, ó. Só com o soprinho só. Ele vai acabar com os inimigos tudo. É, vai ter que cair todo mundo diante dele de prostrado, reconhecendo que só ele é o Senhor, com poder e grande glória. Ele vai vir com os anjos armados até os dentes, com os carros, cavalos de fogo, fortemente armados aqui, para acabar com a gracinha do diabo. E vai lançar no fogo todo aquele que também não ouviu o Senhor, que não quis Jesus Cristo, que não quis obedecer a palavra de Deus e estava com vagabundagem, com tiração, com pilantragem aí no mundo, aí fazendo tudo que quer. Como se não tivesse amanhã, cometendo crimes, pecado, fazendo tudo que não presta aí, destruindo a vida das pessoas. Vai queimar no fogo junto com o diabo. O inferno foi feito pro diabo, mas quem quiser ir pra lá vai com ele também. Tem que ouvir a palavra de Deus, tem que obedecer. Não é brincadeira as coisas de Deus. E o mundo não tá virou a Gozolândia não, pra ninguém ficar fazendo o que quer aí, e o diabo cirandando, e tá todo mundo aí, o oba-oba, e tá tudo bem, Deus tá no céu, e Deus não tá fazendo justiça não. Não vai nessas ideias furadas não. Não vai nessas ideias furadas. Vou ler um texto aqui, que o povo tem mania de falar, né, estamos na graça. Ai, após, eu tô na graça agora. Ô, glória. Ô, aleluia, tô na graça. O que que tem eu pecar um pouquinho? O que que tem eu viver no pecado? O que tem eu praticar? Jesus levou o pecado. Levou o pecado sobre si. Agora eu vou viver na carne, no pecado, fazendo... Que história é essa? Não, Deus me abençoa, Deus está comigo, Deus vai me dar vitória. É tudo na minha vida, meu Salvador, e lambuzando no pecado todo dia, toda hora. A Bíblia diz, Jesus ele disse isso, aquele que me ama, ele guardará então os meus mandamentos. Então como é que você fala que ama o Senhor se você não guarda os mandamentos do Senhor? Como assim? Como assim? Aí vive que nem uns mundanos que não tem Deus na vida. Aí vive lambuzando no pecado, fazendo tudo que não presta, não tem nem esforço. Lógico que a sua carne vai pedir o pecado. Ela vai querer. Lógico que é. Mas aí você demonstra que você ama a Deus e fala, não, o pecado tá chamando, mas eu não vou. Não, esse povo atribulado tá dando lugar pro diabo, tá querendo me arrastar pro pecado, mas eu não quero. Ó a proposta do inimigo aí pra me ganhar muito dinheiro fazendo coisa que não presta. Não, mas eu não quero, é pecado. Olha isso aí. É aí que você é provado. Entenda bem, as provações é isso aí. O crente, ele prova que ele é crente. Ele é provado como ouro no fogo. Eu vou ler um texto aqui, ó, que você vai ver do profeta Eliseu, que ele foi o sucessor do profeta Elias. Primeiro você já começa entendendo que profeta aqui é sucessão. Não tem esses milhões de profetas aí no mundo aí que o povo anda falando, não. Nós estamos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E não tem milhões de profetas e milhares de profetas no mundo, não. Não tem nem centenas. Só para você saber como é um negócio raríssimo. Profeta na terra é coisa rara. Tá entendendo como é que é? O profeta, ele é cheio do poder de Deus, ele é cheio da presença de Deus, ele tem uma intimidade com Deus tão grande. Normalmente essa pessoa, ele é mais isolado, ele anda sozinho, ele não gosta de muita função, de muito bololô, ele é reservado. Pode olhar na Bíblia, você vê, Elias era assim, Eliseu sucedeu ele, foi a mesma coisa. A única coisa que ele tinha era um servo que era o Geás, que ajudava ele ali. Por quê? Porque ele foi sucessor de Elias, ele foi o servo de um profeta. E ele falou, não, agora eu tenho que ter alguém aqui para depois passar a sucessão.
Porque profeta é sucessão, entenda bem. Morre um e fica outro no lugar. Elias nem morreu, ele subiu vivo para o céu. E o próprio Deus falou que o profeta Eliseu ia ser o sucessor de Elias. Então profeta, você já começa a entender, né? Sucessão. Tá entendendo como é que é? Ele nasceu ali profeta. Às vezes ele nem sabe o que é. Mas depois Deus levanta ele e fala: ó, você é profeta, eu te chamei, Jeremias, para profetizar as nações. É que Jeremias estava com mais de 30 anos quando Deus mandou ele fazer a obra. Ele falou: eu sou como uma criança, eu não sei falar. Não é porque ele era um menino. É porque ele falou que não entendia das coisas de Deus e não sabia. Mas ele tinha mais de 30 anos, Jeremias, quando isso aconteceu com ele. Mais de 30 anos. Ele já era um homem maduro já, tá? Então, cresceu, a pessoa está madura, já sabe, Deus enviou para o campo. O profeta, estou falando. Não estou falando de escolhido e nem estou falando de chamado. Escolhido, Deus escolheu, isso aí. Deus escolheu. O chamado não é nem escolhido, Deus chamou no meio da multidão lá. Falou: você vem me servir aqui, vem. Eu quero que você fique comigo aqui, ó. Vamos, vai pra festa, vai morar comigo e tal. Eu quero você aqui no reino. Chamou. Então tem o chamado, tem o escolhido e tem os profetas. Esses aí é diferente, ele nasceu profeta, ele vem, é o propósito de Deus, Deus pensou no projeto no céu, essa pessoa nasceu. Então normalmente o profeta ele vem para profetizar as nações inteiras. Ou seja, são 206 países no mundo, né? Quer dizer, a Guiana Francesa não é tida ainda como um país, né? Mas vamos dizer que sim. Então o profeta ele vem para profetizar nos 206 países do mundo. Ele sozinho para profetizar nos 200 países do mundo. Deus não precisa levantar uma multidão para fazer o trabalho que o profeta faz, não. Ele vem já, se é para abençoar a nação toda, ele abençoa. Se é para amaldiçoar a nação toda, ele amaldiçoa também. Isso é coisa de profeta. E ele tem um nível de intimidade que ele conversa com Deus assim, ó, face a face. Ele dialoga com Deus. Ele tem muita intimidade com Deus. E Deus leva ele nos mistérios, revela as coisas para ele, fala no oculto, fala no profundo, fala no escondido, fala das coisas do passado, fala o que está acontecendo no presente e fala das coisas que vai acontecer no futuro. Isso é coisa de profeta. E ele é cheio do poder de Deus. Não é esse negócio que é profeta que não tem presença de Deus, não tem poder de Deus, não desce a glória de Deus, não desce nada. Que profeta é isso? Não é profeta coisa de nada. Profeta que anda profetizando e não se cumpre, não é profeta coisa nenhuma. A Bíblia diz: se o profeta falar e não se cumprir, ele falou com presunção. Não foi Deus que falou, não tenha nem medo desse daí. Agora, se a Bíblia vai dizer, se o profeta falar e se cumprir, então você tenha medo sim. Porque isso aí é profeta de verdade. Então tem gente que fala que é profeta, não conhece nem a história dos profetas, não sabe nem quem foi os profetas, não sabe nem qual é o poder do profeta, não sabe nem qual é a intimidade do profeta, não sabe nem o que faz um profeta, porque não é profeta. Mas aí quer ser profeta, não sabe nem o fardo e o peso que o profeta carrega. Que o fardo do profeta não é barato, não é leve não. Só que Deus não dá também um fardo que não pode carregar, mas não é leve. Se der pra você, você não vai aguentar. Se der, você não vai aguentar. A luta é travada, é todo lado, no inferno inteiro. O bagulho fica doido. E é prova, e é vale, é deserto, é provação. Ixi, necessidade, escassez. Você tem que abrir mão de milhões, de muito dinheiro, de tudo, sofrendo, passando fome. Provado como ouro no fogo. Coisa de profeta. O profeta ele sofre muito mais do que qualquer outra pessoa no mundo. O que para todo mundo é fácil, para profeta é quase impossível. Lógico que é. O que é uma coisa simples para o outro, com o profeta fica difícil. Deus provando o profeta, ele é provado de toda forma, mas a intimidade dele com Deus é tremenda. Ele abre mão de tudo, ele não quer saber de nada, ele só quer saber de Deus. E ele vai buscando, ele vai tendo cada vez mais intimidade de Deus, ele abandona as pessoas para ficar com Deus. O profeta não gosta de muito papo com ninguém, ele gosta de papo com Deus. Conversar com Deus, de estar com Deus, dialogar com Deus, ter intimidade com Deus. Ele ama Deus tanto que ele quer estar só com Deus. Ele já quer, não quer nem estar com o ser humano mais, para falar a verdade. O profeta ele anda assim, mas ele tem que interagir, ele sabe interagir, ele ama todo mundo, leva a bênção, leva a vitória, mas ele gosta de estar com Deus. A intimidade dele é com Deus, é outra coisa. Você vê um profeta, por exemplo, você vai achar que o cara, sabe, antissocial, vai achar que o cara é meio maluco, vai achar que, sei lá, ele tem algum problema psicológico, ou vai achar que o cara, sei lá, não tá legal, ou ele tá com algum tipo de problema e tal, e não quer interagir com a sociedade, é antissocial e tal, não tem nada a ver isso aí. Se for interagir com a sociedade, ele é educado, ele é gentil, ele é agradável, sabe se comportar e tratar todo mundo bem. Mas se Deus vem trazer uma praga, uma maldição também, ele vai falar na cara de quem for, pode ser o